Olá pessoal, graça e paz, você que está no nosso canal, seja bem-vindo, faça parte do nosso canal, se inscreva nesse canal e se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Então vamos embora viajar na palavra do Senhor, a Bíblia, que nós vamos ler, nós vamos meditar numa palavra sobre quando Jesus anda sobre o mar e chama Pedro para andar também. Uma experiência notável e maravilhosa. Essa parte da Bíblia, esse texto está em Mateus capítulo 14, 25 em diante. Então eu vou ler um texto aqui e que diz assim, 14, 28. Então Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até aí e ande sobre as águas também. Então Jesus disse, venha Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até onde estava Jesus. E reparando, porém, que havia o vento de força, a tempestade começava, ele teve medo e começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, amados, eu quero dizer para você o seguinte, o contexto era, Jesus já tinha acalmado uma tempestade, os discípulos já tinham vivenciado algo parecido com o Senhor. Naquela ocasião, Jesus estava na proa do barco, dormindo, e houve a tempestade, foram lá, acordaram Jesus, e naquele momento, Jesus foi lá e acalmou a tempestade. Então, os discípulos sabiam, além de tudo, que Jesus também podia acalmar a tempestade. Mas nesse momento eles se retiram para o fundo do mar, no barco, Jesus fica na terra e eles vão para o meio do mar. E ali os discípulos reunidos, Jesus vai depois ao encontro. E naquela noite, já era meia-noite, eles veem um vulto vindo nas águas e eles ficam atemorizados, achando que é um fantasma. Quem pode ser andando sobre as águas do mar daquela maneira? E pergunta, e Jesus fala, sou eu. E aí Pedro, com sua vontade de servir a Deus, com sua capacidade de proação, fala, Jesus, então se é tu mesmo, permita que eu vá até ti e ande também sobre este mar. E foi esse exato momento que nós lemos, Pedro vai ao encontro de Jesus, anda sobre o mar, mas depois, quando ele começa a ver que formava a tempestade começava, ele fraquejou e caiu e mergulhou, e assim Jesus estendeu a mão e o levou para dentro do barco. Muitas vezes você pede uma experiência com Deus. Nós oramos, buscamos a Deus, e sabemos que o nosso Deus é um Deus do impossível, que faz coisas extraordinárias, que faz coisas maravilhosas, sinais e prodígios, quando a gente olha tudo que Deus fez, né? Na vida de Davi, na vida de Daniel, na vida de José, fez na vida dos apóstolos também, os sinais, e nós como cristãos hoje, nós queremos um milagre na nossa vida. Mas a figura de Pedro é muito criticado, porém Pedro tem uma coisa que Deus gosta, ousadia, e Pedro não pensou duas vezes em entrar naquele mar e ir em direção ao Senhor. Por certo, aqueles discípulos que ficaram no barco, talvez João, que era o discípulo amado, talvez ele que merecia estar indo ao encontro de Jesus. Porém, ele ficou no barco, ele não se voluntariou, ele não falou, eu vou até a ti, Senhor. Mas quem foi Pedro, devido à sua vontade, devido à sua proatividade. E Deus gosta disso na presença dele. E ele foi e andou, vivenciou aquele milagre. Vocês imaginam? Ele pôde vivenciar o milagre. Eu andei sobre o mar. Eu fui ao encontro do mestre e andei assim como o mestre andou. Eu andei sobre o mar. Mesmo que depois ele fraquejou, mesmo que depois ele olhou as circunstâncias e naufragou e começou a afundar no mar. Por certo, ele era um homem pescador, sabia nadar. Por certo, ele conhecia todas as coisas que aconteciam, os ventos que ocorriam no meio daquele mar, ele sabia de tudo, mas era uma experiência que ele estava vivendo com o Senhor, era uma experiência extraordinária, e só quem conta a experiência é quem vive.
Senão nós vamos ser aqueles que apenas contamos as experiências dos outros. Senão nós somos aqueles que quando uma bênção demora para vir, nós não temos uma experiência de fato na nossa vida que nós possamos contar. Aquela experiência que não tem dúvida de que foi Jesus que operou. Quando a gente vê, ele andou sobre o mar. Olha só que coisa extraordinária. É um milagre, é algo que até hoje a gente se fala na Bíblia, se discute se aconteceu ou não aconteceu. Quem não se voluntaria, quem não está disposto a seguir a Jesus, aonde quer que ele esteja, fica achando que Jesus é um fantasma, é algo extraordinário. Então, as pessoas hoje, elas têm Jesus como algo extraordinário, algo distante, né? Aqueles que ficaram ali no barco falaram assim, olha, ele é um fantasma, é algo sobrenatural. Mas quem vive as experiências com o Senhor, faz como Pedro, anda com o Senhor, não tem medo, não titubia, vai ao encontro do Senhor, independente da circunstância, independente da segurança que pode ter. Meus amados, é maravilhoso viver a experiência do Senhor. E isso, quando você é novo na fé, isso é muito particular do novo, mas nós temos que renovar a nossa fé constantemente. Nós não podemos perder essa vontade de ter experiências com o Senhor, de orar, de viver o sobrenatural do Senhor. Eu me lembro, havia um pastor e eu sempre falava em milagres, eu era um jovem voluntarioso que sempre queria viver as experiências do Senhor. E ele falava assim, olha, não, vai com calma, não é bem assim, tenha sabedoria, porque eu não quero um milagre na minha casa. E eu olhava para ele, como assim você não quer um milagre? Você é um pastor? E ele falou assim, não, porque quando tem milagre é porque aconteceu alguma coisa ruim. Ou então aconteceu, se Deus vai ressuscitar alguém é porque essa pessoa morreu. Então eu prefiro que a pessoa não morra para que ela não venha ressuscitar. Aquilo me entristeceu, meus amados. Aquilo me entristeceu grandemente. Talvez era a mesma posição daqueles outros discípulos que estavam num barco, que falavam assim, Pedro, para que você vai lá? Olha, você é metido, você é para frente, para que você vai andar no mar? Por certo, quando ele afundou, houve crítica, tá vendo? Você não tem fé, mas ele não se importou, mas ele quis viver a experiência do Senhor. E eu com aquele pastor, eu falava assim, não é possível, eu quero viver o sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que nós não podemos retroceder, nós não podemos ficar para trás, nós não podemos temer o que pode acontecer, mas nós temos que saber que se acontecer, nosso Deus tem poder maior para abençoar. Se eu enfermar, se eu estiver enfermo, se acontecer algum acidente, Deus tem poder para ressuscitar. E a minha fé ali estava inabalável. Mesmo que aquele homem, aquele pastor, falou, aquilo não abalou a minha fé. E eu continuei servindo ao Senhor, eu continuei buscando o Senhor. E eu me lembro que eu estava dirigindo um veículo uma vez, num momento, e eu falava assim com Deus, Deus, qual é a diferença daquele que serve para aquele que não serve a Deus? Qual é a diferença daquele que está buscando uma experiência daquele que não busca? E de repente numa curva apareceu um caminhão ultrapassando o outro. Não havia lugar para o meu carro. Ali eu clamei, naquela hora eu estava pensando, qual é a diferença daquele que serve para aquele que não serve? E naquele momento eu apenas clamei, fechei os meus olhos e eu transpus aquele veículo que estava na minha frente. E ao mesmo tempo eu fui tirado do meu carro e eu olhei para trás, e quando eu olhei o caminhão, haviam pessoas em cima do caminhão, e as pessoas ficaram olhando, não entendendo nada. E eu parei mais à frente, apenas a roda do meu carro, porque quando eu parei no calçamento, a roda bateu ali e furou o pneu, e eu vim com o pneu, a suspensão quebrou, e eu vim andei uns 40 quilômetros ainda até consertar o pneu. Eu estava com o carro avariado, eu estava suando frio, mas naquela hora eu entendi a diferença daquele que serve para aquele que não serve. E eu entendo hoje a experiência de Pedro, não foi a frustração, porque Jesus falou assim, homem de pouca fé. Ele tentou, ele foi até lá. Pedro não era Deus.
Ele tinha suas características humanas. Nós temos a característica humana. Você tem a sua característica humana. Você tem as suas falhas. Mas nem por isso Deus deixa de te usar. Deus deixa de dar experiências grandiosas para você. Ele quis andar sobre o mar porque, enquanto os outros poderiam apenas achar que era um fantasma, ele quis ir lá e conferir. Ele quis viver aquilo que Jesus estava vivendo. E Jesus te chama para você viver também as experiências grandiosas, adentrar na palavra de Deus como nessa história maravilhosa, e ela não fique apenas como uma letra, algo escrito há milhares de anos, mas Deus quer que você caminhe, 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 e você tem histórias para contar, que Deus te abençoou, que Deus falou com você, e você vai poder divulgar isso. Mesmo que você fale, mesmo que você abandone, mas ele tem experiência. Olha, Jesus depois sabe o que ele fez? Ele segurou nas minhas mãos e me colocou seguro no barco. Por certo, os outros apóstolos ficaram falando, os outros discípulos ficaram falando, mas Pedro, quem teve a experiência, quem pôde ter o gozo de andar sobre o mar e de ter essa experiência para contar foi Pedro. E você? Qual é a sua posição? O que você quer ser? Apenas um espectador das bênçãos de Deus? Ou você quer vivenciar as bênçãos de Deus? Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Através do seu Filho Jesus, Ele quer trazer para nós bênçãos maravilhosas. Se você aceitou a Cristo, você já tem a salvação. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que nessa terra você já comece a viver a eternidade com todos os benefícios dela. Você crê nisso? Que Deus possa te abençoar. Então, se você gostou dessa mensagem, curta essa mensagem, compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a muitas pessoas. Que Deus te abençoe e Deus te guarde.